Olá, criptomaníacos! Sextou e sexta-feira é aquele dia que você acha que tá rico, né? Toma umas cervejas, sai por aí gastando dinheiro que não tem. Mas se você estiver sóbrio e realmente encontrar coisas de rico num preço muito abaixo, compre, porque isso não vai durar muito tempo. E a mesma coisa se aplica ao Bitcoin. E vou provar para vocês no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Ah, te enganei. Continuo sem vinheta porque estou aqui nos escritórios da Criptomaníacos e com problemas aqui no computador. Não estou conseguindo colocar a vinheta, mas não tem problema, vai sem vinheta. É sexta-feira, tá tudo maluco. Vamos começar já com esse gráfico aí que vocês estão vendo. E esse gráfico é interessante, pessoal. Ele mostra justamente o que eu estou falando, né? Que em determinado momento, aquelas pessoas que entraram agora no Bitcoin, que não ficaram ricas com o Bitcoin, começam a comprar no mesmo valor dos ricos que compraram Bitcoin lá anos atrás. E aí, esse ponto marca ali uma virada de chave, né? Uma mudança de tendência. Então, a gente tem esta linha preta, que é o preço do Bitcoin, subindo aqui com a passagem do tempo, nesse momento em queda, como vocês estão percebendo, e nós temos duas linhas coloridas. Uma amarela, que mostra que o preço que o pessoal novato, né, aqueles holders de curto prazo, compraram seu Bitcoin, e a linha azul, que representa o preço que os holders de longo prazo, aqueles lá que são os ricos das criptomoedas, né, que entraram no mercado anos atrás, pagaram no Bitcoin. E o natural é o quê, pessoal? O natural é que essas linhas têm uma grande distância, como por exemplo, nesse momento aqui. Significa o quê? Que o preço que o holder de longo prazo, né, a baleia, o cara que entrou lá no passado pagou, está muito abaixo do preço que o holder de curto prazo, o cara que entrou por agora, pagou. Olha a distância entre as linhas, enorme, né? Mesma coisa aqui, ó, naquela alta de 2017. Olha só a distância das linhas. Só que acontece uma coisa interessante quando essas linhas se aproximam ou eventualmente se cruzam. Vamos pegar os cruzamentos dessas linhas para mostrar para vocês. Então aqui no início, estão vendo o ano, final do ano de 2011, olha só, a linha amarela, ou seja, os novatos, passam a pagar menos do que aqueles que entraram lá atrás. Então, eles estão pagando realmente muito barato. E passaram alguns meses assim, né? Olha a linha amarela por baixo da linha azul. E o que isso aqui indica para a gente? O ponto de cruzamento, onde os novatos começam a pagar menos do que os holders de longo prazo, marca o fundo do poço daquele ciclo. A partir dali, o preço volta a subir. E é sempre a mesma coisa. Passamos por um outro ciclo, que foi o ciclo de 2013, e aí o preço começa a cair, e olha só o que acontece aqui. Mais uma vez, a linha amarela cruza para baixo da linha azul. Ou seja, Bitcoin em super promoção. O cara que está comprando hoje está pagando mais barato do que o cara que comprou anos atrás. O rico, né? O pobre está pagando menos do que o rico. E olha só o que acontece, marca exatamente o ponto aqui de fundo do poço, de virada, né? O momento onde o Bitcoin para de cair e volta a subir, justamente nesse cruzamento. Passamos mais para frente, a gente passa agora para o ciclo de 2017, a alta histórica dos 20 mil dólares em 2017, começa a cair, e olha só, que ponto é esse aqui, pessoal? Novamente, linha amarela cruzando para baixo da linha azul, representando o momento onde o pobre está pagando mais barato do que o rico. E é fundo do poço desse ciclo. Foi aquele momento onde o Bitcoin pegou nos 3 mil dólares e a partir dali voltou a subir. Beleza, entramos no ciclo atual. Olha a distância das linhas na alta histórica desse ciclo lá nos 65 e depois nos 69 mil dólares. E o que está acontecendo exatamente nesse momento agora, pessoal? Mais uma vez, estamos vendo o cruzamento da linha amarela com a linha azul, portanto, representando esse ponto onde os pobres, a gente aí, né, a galera que está entrando agora no Bitcoin, está pagando mais barato do que a galera que entrou lá no passado, né, os holders de longo prazo. E como vocês viram na história, sempre que isso acontece, identifica ali o ponto de virada, o ponto onde termina a queda, inicia-se uma alta. Esse cruzamento ainda não aconteceu, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, se der um zoom, está muito próximo de acontecer. Então pode ter alguma quedinha por enquanto? Pode, mas estamos próximos desse limite. É aquela chance de ouro para você pobre aí, que foi na concessionária comprar o seu Corsinha, chegando lá, tinha um Porsche no mesmo valor. Aí você ficou assim, pô, vamos comprar o Porsche? Vamos comprar o Porsche. Vou comprar o Celtinha aqui. Aproveita, não vai durar muito tempo essa promoção, em breve o Porsche vai voltar a ficar caro. A mesma coisa se aplica aqui ao Bitcoin.
E eu quero trazer aqui para vocês um outro gráfico que me chamou muita atenção, porque o cara está acertando exatamente a previsão dele. Ele postou esse tweet em janeiro de 2022, ou seja, logo após o Bitcoin começar a queda, né? A gente subiu até novembro de 2021, ali iniciou essa queda. Em janeiro de 22, quando o Bitcoin estava ao redor de 40 mil dólares, ele fez uma previsão indicando aonde o preço deveria ir e indicando também onde o preço estará em dezembro de 2023. Por enquanto, o cara acertou na mosca. Então, tá aí na tela para vocês, tá? Esse é o perfil, @lucastos. Não é um perfil conhecido, como vocês podem ver aqui, tem somente 667 seguidores. E o que ele colocou aqui? Ele colocou um tal de foco de preço alinhando essas linhas que marcam suportes e resistências ao longo do tempo. Então, vocês percebem aqui no gráfico, deixa eu ampliar o gráfico para a gente, vocês vão perceber nesse gráfico que ele pega aqui, por exemplo, a resistência que a gente teve lá no topo de 2017, né, que são 20 mil dólares, e aqui também resistências e suportes ao longo deste período que a gente teve aqui de altas históricas, né? Ele marca uma segunda linha com a mesma coisa, ó, pontos de resistência e suporte ao longo do gráfico, mesma coisa com relação à linha roxa, a linha azul aqui, a linha verde, até chegar no fundo do poço, que é aquela queda do início da pandemia, lá em março de 2020, onde a gente atingiu valores ali ao redor dos 4 mil dólares. E ele marcou um ponto aqui nessa linha, que é o cruzamento justamente desta linha vermelha com a alta histórica de 2017, ali um pouco abaixo dos 20 mil dólares, tá vendo? Então, esse ponto ele sinalizou que seria o suporte em caso de uma crise macro, uma crise enorme mundial, que é o que a gente está passando. E olha só onde estava o preço na época, estava aqui nos 38.955 dólares, ou seja, 39 mil dólares, né? Próximo desse suporte roxo. Ele indicou para a gente que o preço deveria vir até este ponto vermelho aqui embaixo, nos 19 mil dólares. Onde é que a gente está hoje, pessoal? Exatamente nos 19 mil dólares, né? Que foi justamente o suporte encontrado, inclusive, alguns meses atrás, né? Teve aquele pavio até os 17 mil, mas fechou nos 19 mil, então, portanto, ele está certíssimo com relação a esse suporte aqui. E o mais interessante é que essas linhas que ele traçou no gráfico, elas formam um foco de preço lá no futuro, que elas se cruzam em dezembro de 2023, indicando, segundo a teoria dele, o preço que a gente vai ter em dezembro do ano que vem, dezembro de 2023. E que ponto seria esse? Aqui, ao redor dos 90 mil dólares, tá? Então, ele tinha previsto essa queda até os 19 mil dólares, o preço agora vai ficar pouco a pouco subindo por estas linhas de suporte e resistência, até eventualmente encontrar esse preço de 90 mil dólares lá em dezembro de 2023. Então, muito acima do preço atual e também seria, no caso, uma alta histórica, né? Já que o preço mais alto que a gente teve foi 69 mil dólares até o momento. Como eu falei para vocês, pobre comprando coisa de rico não dura muito tempo. Então, aproveitem aí a promoção. E eu gostei bastante do gráfico porque, o cara não tinha como saber disso lá em janeiro desse ano, né? Agora estamos aqui em setembro e realmente aconteceu conforme previsto. Então, uma linha que junta tanto o ponto, né, da crise, que o suporte da crise de março de 2020, como a alta histórica de 2017. Um ponto muito importante, muito relevante, segundo o gráfico dele, e realmente foi o que aconteceu. Mas é impossível ignorar o cenário macro. A gente está vendo ativos de risco sofrendo bastante, né? Ações, criptomoedas, e a gente está vendo o dólar, o valor do dólar, o índice do dólar batendo a sua alta histórica em 20 anos. O dólar realmente está muito forte em relação às outras moedas e também em relação, obviamente, ao Bitcoin e às criptomoedas. Isso dificulta o Bitcoin ter uma valorização contra o dólar. Se o dólar está se valorizando, significa que o Bitcoin vai ter dificuldade de subir, as criptomoedas também. Mas agora, ele está completamente fora do padrão, ele está muito alto. Uma hora isso vai ser revertido e acaba ajudando, no caso, uma subida das criptomoedas. Falando em criptomoedas, vamos analisar como elas estão no geral, né? O gráfico semanal que vocês estão vendo na tela é o gráfico do valor do mercado de criptomoedas como um todo. E como vocês podem notar, a gente está num fundo histórico. Esta linha verde é a média móvel de 200 semanas no gráfico de valor de mercado das criptomoedas. E vocês notam uma coisa interessante. Sempre que a gente atinge a linha verde, significa a zona de reversão. É o momento onde o mercado de criptomoedas volta a ganhar valor. E mais interessante que isso, a gente percebe que neste fundo do poço que a gente teve aqui no final de 2018, início de 2019, foram 2 toques na linha verde e a partir dali a gente subiu.
justamente no momento que acontece o cruzamento da média móvel de 50 semanas para baixo da média móvel de 100 semanas. A linha amarela para baixo da linha rosa, indicando final do ciclo de baixa, tá? Então, neste ponto aqui, essa seta branca, após 2 toques na linha verde, é o momento de subida. Foi o que aconteceu nesse ciclo lá atrás. E o que vocês estão vendo aqui na frente não está muito diferente, né? Tivemos um primeiro toque nesta linha verde, a média móvel de 200, subiu, queda, segundo toque, neste momento que a gente está passando, está dando o segundo toque na linha verde, e olha aqui o que vocês estão vendo em cima, a linha amarela, a média móvel de 50 semanas, vindo em direção para cruzar para baixo da linha rosa, média móvel de 100 semanas. Ainda não aconteceu, vai levar mais algumas semanas para acontecer, mas no momento que acontecer, e caso realmente o suporte nesse segundo toque se mantenha como se manteve aqui atrás, nós temos uma formação muito semelhante, também apresentando para a gente uma tendência de reversão, ou seja, parar de cair e o mercado voltar a se recuperar. Neste momento, o mercado de criptomoedas como um todo está valendo 956 bilhões de dólares, pouco abaixo de 1 trilhão de dólares, que é um marco muito relevante, um marco muito importante. Bom, e como a gente está falando do mercado de criptomoedas, estamos falando de altcoins. E quando a gente percebe aqui o ciclo que a gente tem nas altcoins, vocês vão notar que a gente está próximo também de um fundo deste ciclo, né? Então, cada círculo daqui seria um ciclo das altcoins. Tivemos esse primeiro ciclo aqui, pegando todo esse movimento de queda até 2015 e depois de alta até o final de 2017, vocês percebem como funciona, né? Como se fosse, imagina uma bola aqui, a bola vai descer nesse círculo, é o bear market, o preço vai desabar até chegar na metade do caminho dessa bola e a partir daqui é uma subida, né? Ela estaria subindo e foi o que aconteceu lá entre 2015 e dezembro de 2017. Entramos num segundo ciclo de altcoins. A bola entra aqui, né, neste ponto, começa a cair, bear market, vai até a metade do caminho e a partir daqui ela começa a subir, bull market, né, o preço sobe até a gente chegar justamente no ponto da alta histórica de 2021, onde inicia-se um segundo ciclo de altcoin. Queda muito feia, a gente está próximo do meio deste círculo, né, indicando também o esgotamento dessa queda das altcoins e a partir dali um início, uma subida no preço delas, que tem relação com o gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, ou seja, criptomoedas atingindo o seu limite ali naquela linha verde da média móvel de 200 semanas e a partir dali voltando a subir. E para fechar o vídeo de hoje, vamos trazer aqui uma notícia, aquelas notícias que a gente não gosta, né, pessoal? Exchanges defendendo aí regulamentação, mas existem pontos interessantes para a gente debater. Então a notícia é: grupo integrado pela Binance pede urgência na regulamentação do Bitcoin no Brasil. Bom, e por que eles estão pedindo essa regulamentação? Quais são os argumentos? Segundo o grupo, é necessário enxergar a regulamentação como um avanço para o mercado de Bitcoin e criptomoedas do país. Por quê? Segundo esse grupo, isso estimula a inovação. A regulamentação do mercado brasileiro estimula a inovação. Esse é um ponto que eu discordo totalmente. Como é possível que uma barreira, regulamentação é uma barreira, é uma proibição, está dizendo assim, se você não cumprir esses requisitos aqui, você não pode entrar no mercado. Então, como você limitar o mercado estimula a inovação? Até aqui na frente, eles dizem o seguinte: limitando a atuação no país a empresas sérias e comprometidas. O que seria uma empresa séria e comprometida? Isso é muito subjetivo. Então, não estimula a inovação. Você reduz a inovação somente a grandes players, a grandes empresas que, para continuar liderando, não precisam inovar. Afinal, a barreira de entrada é grande. Aquele empresário pequenininho que queria ali entrar no mercado cripto não pode, não tem dinheiro nem força política para entrar no mercado. Então, não vamos ter inovação. Mas esse ponto aqui faz sentido. Traz previsibilidade às empresas que operam no mercado. E isso é verdade. Eu opero no mercado como uma empresa. A Criptomaníacos é uma empresa, nós temos diversos produtos financeiros, inclusive se você tem interesse em carteiras de criptomoedas, em vários produtos, nós temos todos aqui embaixo na descrição, tá? Vai lá, confere, não custa nada, você consegue ver o resultado dos nossos produtos, mas a gente tem um problema sério, que é justamente esse. A gente tem uma insegurança no Brasil. A gente não sabe se amanhã o governo vai proibir criptomoedas, proibir empresas que operam criptomoedas,
criptomoedas, proibir carteiras de criptomoedas, proibir futuros, proibir opções de criptomoedas. Então, imagina você investir milhões numa empresa e de um dia para o outro a regra muda e você vai quebrar, você vai falir porque não pode operar aquilo. Então, às vezes as empresas preferem uma regra ruim, uma regulamentação malvada, do que regra nenhuma. E eu compreendo isso. Eu acho que é justo, né? Os empresários têm esse medo, eles querem ter uma tranquilidade para operar. Mas não que isso seja bom, isso não é bom para ninguém, não é bom para o empresário, vai sair mais caro para ele, não é bom para vocês que vão pagar custos cada vez maiores, taxas cada vez maiores nas corretoras ou custos maiores nos produtos e serviços devido a essa burocracia, a todas essas regras. Para cumprir essas regras sai muito caro, tá? Vocês talvez não percebam isso, mas cada regrinha, cada lei que o governo cria obriga o empresário a colocar um custo maior para cumprir essas regras. Aí o segundo ponto, ele coloca que aumenta a segurança, então a regulamentação aumentaria a segurança. Será que realmente regulamentação aumenta a segurança? E eu faço só uma reflexão aqui. O que foi que aumentou, por exemplo, a sua segurança ao pegar um transporte público, né? Um táxi, por exemplo? Foi a regulamentação dos táxis, ou seja, o governo lá exigindo que o taxista pagasse 1 milhão em taxas e tivesse um certificado e uma foto no para-brisa do carro? Ou foi a Uber, a concorrência, a inovação que te trouxe mais segurança de forma muito simples? Você dá a nota para o motorista, o motorista te dá a nota e na hora que você vai lá e vai pegar um Uber, você vê a nota do cara e sabe se ele realmente está sendo bem avaliado pelas pessoas. Né? Será que a gente realmente precisa de regulamentação ou do Estado para prover essa segurança? Ou o próprio mercado, com inovação, resolve isso? Bom, vocês podem fazer esse teste, né, esse desafio aí em qualquer setor, tá? Eu trouxe transporte, mas serve para qualquer área. E por último, eles dizem que a regulamentação aumenta os investimentos no mercado. E colocam aqui, a tendência é de atração de perfis de investidores mais conservadores para esse mercado. Na verdade, não, pessoal. O que acontece com a regulamentação é que aqueles investidores que têm menos dinheiro vão ser expulsos do mercado, como acontece no mercado tradicional. Se você não é um investidor profissional ou um investidor qualificado, ou seja, se você não tem mais de R$1 milhão ou muita grana, você não pode investir em grandes fundos, em grandes investimentos, vai ficar limitada a poupança e a renda fixa ou renda variável bem limitada para você, e isso tira muito dinheiro do mercado, não permite aquele investidor menor ter acesso, limita somente a grandes investidores, né, aqueles que conseguem passar por todo esse processo da regulamentação. Então não é que vai trazer mais dinheiro, vai limitar o dinheiro àqueles que já são ricos, aqueles que já são mais poderosos, e eu não acho que isso é legal, isso não aumenta investidores no mercado, reduz o número de investidores no mercado, portanto, eu também discordo. Pode até aumentar no volume, né? Você trazer grandes empresas, grandes baleias, mas não é a forma correta de se fazer, né? Pessoas que têm menos dinheiro também têm que ter acesso a mercados do futuro, mercados interessantes. Não adianta liberar criptomoedas depois que elas já atingiram um topo, né? Quem vai ganhar dinheiro com isso são aqueles mais ricos, que é justamente o interesse do Estado. O Estado quer transferir dinheiro de mais pobre para os mais ricos. Eu acho isso completamente absurdo. E para mostrar para vocês que não falta segurança ou informação no mercado cripto e que os golpes acontecem não por desinformação e sim por ganância, tá aí essa notícia inacreditável. Terra Classic, que é a famosa antiga Luna, né, Terra Luna, que morreu, sobe 177% e implementa um sistema de queima e pode subir mais. Essa notícia é um completo absurdo, porque todo mundo sabe, né, todo mundo que investiu em Luna e todo mundo do mercado sabe que a gente teve um problema seríssimo com o tal da Terra Luna, que era uma das grandes criptomoedas do mercado. Ela foi praticamente para zero, morreu, perdeu totalmente sentido. Tinha uma stablecoin lá que deveria ter valor de $1, né, realmente pareada ao dólar, foi para zero, ou seja, ninguém deveria ter dinheiro numa porcaria como essa. Mas as pessoas continuam botando dinheiro nesse projeto sem sentido, que até o fundador abandonou. Nenhuma regulamentação vai evitar que as pessoas coloquem dinheiro em golpes por aí. Tanto que existe regulamentação em tudo que é setor aí e continua pessoal caindo em golpe. O pessoal quer entrar em golpe, quer entrar em pirâmide, enfim. Não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento, é por ganância, é por vontade de enriquecer rapidamente. Enfim, não comprem esse Fusca furado aqui, esse Fusca quebrado, e sim aquele Porsche que está barato na sua concessionária, porque o Porsche não vai ficar barato para sempre. Você sabe que ele vai voltar a subir. Mesma coisa se aplica ao Bitcoin. Pode esperar que o Bitcoin vai voltar a subir. Está agora numa promoção absurda, permitindo a nós pobres comprarmos ele como se fôssemos ricos. Ah, que maravilha! Comprei Bitcoin, estou me sentindo rico, vou sair daqui, sextou, tomar cerveja, e ninguém me segura.